Você está assistindo este vídeo porque existe algo na sua vida que você tem adiado, não é mesmo? Aquele projeto, aquela conversa, aquele sonho guardado na gaveta. E o mais doloroso é que você sabe exatamente o que fazer, mas simplesmente não faz. Essa sensação tem nome: procrastinação. E ela está roubando o seu futuro segundo por segundo. Mas preste atenção: procrastinar não é preguiça. É um mecanismo de defesa do seu cérebro, tentando te proteger de algo que ele vê como ameaça, como o medo de falhar ou o desconforto do esforço. Toda vez que você cede à distração, você reforça esse padrão, ensinando o seu cérebro a fugir da responsabilidade. Mas a boa notícia é que você pode reverter isso. Assim como você treinou seu cérebro para procrastinar, você pode treiná-lo para agir. Pare de esperar pelo momento perfeito, ele não existe. Lembre-se, a ação vem antes da motivação. Comece pequeno, dê o primeiro passo, mesmo que imperfeito. É hora de quebrar esse ciclo e começar a construir o futuro que você merece, agora. Vamos direto ao que interessa. A primeira técnica que vai mudar sua vida se chama Regra dos 2 minutos. Funciona assim: qualquer tarefa que você precisa fazer, você se compromete a fazer apenas por 2 minutos. Apenas 2 minutos. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas deixa eu te explicar a ciência por trás disso. O maior obstáculo para começar qualquer coisa não é fazer a coisa em si. É o peso emocional que colocamos sobre ela. Quando você pensa, preciso escrever um livro, seu cérebro entra em pânico. Mas quando você pensa, vou escrever por apenas 2 minutos, a resistência desaparece. E aqui está a mágica. Uma vez que você começa, uma vez que você rompe a inércia inicial, seu cérebro muda de modo. Ele sai do modo de fuga e entra no modo de execução. Aqueles 2 minutos se transformam em 5, depois em 10, e antes que você perceba, você está imerso na tarefa. Mas mesmo que você pare nos 2 minutos, você venceu. Porque você quebrou o padrão da procrastinação. Você provou para si mesmo que pode agir mesmo sem se sentir motivado. Agora vou te dar a segunda técnica, e essa aqui é poderosa. Chama-se técnica da clareza brutal. A maioria das pessoas procrastina porque a tarefa na cabeça delas é vaga e nebulosa. Preciso organizar minha vida. Preciso começar a estudar. Preciso trabalhar no meu projeto. Essas frases não significam nada para o seu cérebro. Ele não consegue processar ações abstratas. Então, ele entra em modo de sobrecarga e você procrastina. A solução? Seja brutalmente específico. Não estudar para a prova, mas ler as páginas 45 a 60 do capítulo 3 e fazer os exercícios da página 61. Não trabalhar no projeto, mas escrever a introdução do relatório com 200 palavras sobre o problema que estamos resolvendo. Vê a diferença? Quando a ação é cristalina na sua mente, a resistência diminui drasticamente. Seu cérebro gosta de clareza. Ele prospera com instruções específicas. Terceira técnica, e essa vai parecer contraintuitiva: agende sua procrastinação. Isso mesmo que você ouviu. Reserve um horário específico no seu dia para procrastinar. Por exemplo, das 20 horas às 21 horas, você tem permissão total para fazer absolutamente nada produtivo. Pode rolar o feed, assistir bobagens, fazer o que quiser. Mas aqui está o truque. Fora desse horário, quando a vontade de procrastinar aparecer, você diz para si mesmo: não agora, tenho um horário reservado para isso mais tarde. Por que isso funciona? Porque você não está lutando contra a procrastinação. Você está domesticando ela. Você está tirando o poder dela de te controlar a qualquer momento. E algo interessante acontece. Quando chega o horário permitido para procrastinar, muitas vezes você nem quer mais. A proibição é o que tornava a distração tão atraente. Quando você remove a culpa e o conflito interno, o apelo diminui. Quarta técnica. Ambiente à prova de procrastinação. Olha ao seu redor agora. Seu ambiente está te ajudando ou te sabotando? Se o seu celular está ao alcance da mão com todas as notificações ativadas,
Você está lutando uma batalha perdida. Se sua área de trabalho está cheia de distrações visuais, seu cérebro está gastando energia resistindo a tentações o dia todo. E adivinha o que acontece quando sua energia de resistência acaba? Você cede. A solução é engenharia, não força de vontade. Coloque o celular em outro cômodo. Use aplicativos que bloqueiam sites de distração durante horários específicos. Organize seu espaço de trabalho para que a única coisa fácil de fazer seja a tarefa importante. Deixe as distrações difíceis e a produtividade fácil. Você não precisa ser forte o tempo todo se o ambiente trabalha a seu favor. Quinta técnica, e essa é profunda. Ritual de iniciação. Atletas de elite usam isso o tempo todo. Eles têm uma sequência específica de ações que sempre fazem antes de competir. Por quê? Porque depois de repetir essa sequência várias vezes, ela se torna um gatilho automático que coloca a mente no estado de desempenho. Você pode criar o mesmo para suas tarefas. Por exemplo, antes de começar a trabalhar, você sempre serve um copo d'água, coloca uma playlist específica, acende uma vela, abre o caderno em uma página limpa. A sequência exata não importa. O que importa é que seja sempre a mesma e que você a execute mesmo quando não está com vontade. Com o tempo, seu cérebro associa esse ritual com o modo de trabalho. O ritual se torna o interruptor que liga seu foco, independente de como você está se sentindo. Agora, antes de continuar, preciso que você faça algo por mim. Não feche o vídeo ainda, mas primeiro clique naquele botão de inscrever-se. Por quê? Porque tomar essa pequena ação agora, nesse momento, já é você praticando o que estou ensinando. É você rompendo o padrão de adiamento, mesmo que seja algo simples. E deixa aquele like também, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem tanto quanto você. Agora sim, vamos continuar, porque ainda tem muito mais revelação chegando. Sexta técnica. Quebre a tarefa em átomos. Sabe por que você procrastina aquele projeto grande? Porque quando você olha para ele como um todo, parece uma montanha impossível de escalar. Mas toda montanha é composta de pequenas pedras. Todo projeto gigante é uma sequência de microações. O truque é quebrar a tarefa até ela ficar tão pequena que se torna ridiculamente fácil de começar. Quer escrever um livro? Não pense no livro. Pense em escrever uma frase. Uma única frase. Quer organizar a casa toda? Não pense na casa toda, pense em organizar uma gaveta. Uma única gaveta. Quer começar a se exercitar? Não pense em ficar em forma. Pense em fazer um agachamento. Um único agachamento. Parece bobo? Talvez. Mas funciona? Absolutamente. O que mata o procrastinador não é a execução, é a decisão de começar. Então torne a decisão tão fácil que seu cérebro não consiga criar desculpas. E aqui está o segredo que muda tudo. Você raramente para na microação. Você começa com uma frase e escreve um parágrafo. Começa com uma gaveta e organiza o armário inteiro. Começa com um agachamento e faz 10 minutos de exercício. Sétima técnica. Visualização negativa. Todo mundo fala sobre visualizar o sucesso, mas poucos falam sobre o poder de visualizar o fracasso. Não estou falando de pensamento negativo ou catastrofização. Estou falando de olhar de frente para as consequências reais da procrastinação contínua. Onde você estará daqui a 1 ano se continuar adiando? Daqui a 5 anos? Daqui a 10? Que oportunidades você terá perdido? Que versão de si mesmo você terá traído? Isso não é para te deprimir. É para te acordar. A dor de permanecer do jeito que você está precisa se tornar maior do que a dor de mudar. E quando você realmente enxerga o custo da inação, quando você sente no fundo do seu peito o peso do potencial desperdiçado, algo muda. A urgência aparece. A procrastinação perde seu poder. Agora vamos mais fundo, porque existe uma camada da procrastinação que poucas pessoas entendem, mas é a mais importante de todas. É o que eu chamo de a procrastinação emocional. Você não está realmente adiando a tarefa.
Você está adiando a emoção que acha que vai sentir ao fazê-la. Medo de fracassar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser julgado. Medo de descobrir que talvez você não seja tão capaz quanto gostaria de acreditar. E no fundo, muito fundo, tenho medo de sucesso também. Porque sucesso traz responsabilidade, traz expectativas, traz a impossibilidade de continuar se escondendo atrás do "eu poderia fazer se quisesse". Então, você procrastina para se proteger dessas emoções. Você cria uma bolha de segurança, onde não precisa confrontar essas verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Mas aqui está o problema. Evitar as emoções não as faz desaparecer. Elas se acumulam, elas fermentam, elas se transformam em ansiedade, em frustração, em uma sensação crônica de estar travado. A solução não é se livrar dessas emoções, é desenvolver tolerância a elas. É aprender que você pode sentir medo e agir mesmo assim, que você pode sentir dúvida e dar o passo mesmo assim, que você pode sentir desconforto e continuar mesmo assim. Essa é a diferença entre pessoas que realizam e pessoas que sonham. Não é a ausência de medo, é a disposição de agir na presença dele. Aqui está um exercício poderoso. Da próxima vez que você perceber que está procrastinando, pause e pergunte a si mesmo: que emoção estou tentando evitar agora? Não responda rapidamente. Sente com a pergunta. Seja honesto. Você vai descobrir que quase sempre há uma emoção específica que você está fugindo. E só de nomear essa emoção, só de trazê-la à consciência, você já diminui o poder dela sobre você. 8ª técnica: o poder do compromisso público. Existe uma razão pela qual as pessoas são mais propensas a ir à academia quando marcam com um amigo do que quando vão sozinhas. O compromisso social cria uma camada extra de responsabilidade. Quando você diz a alguém que vai fazer algo, especialmente se for alguém que você respeita, você não quer decepcionar. Você não quer ser visto como alguém que não cumpre a palavra. Use isso a seu favor. Não guarde seus objetivos em segredo. Compartilhe com alguém de confiança. Melhor ainda, encontre um parceiro de responsabilização, alguém que também está trabalhando em algo e que pode checar seu progresso regularmente. Não precisa ser nada formal, apenas alguém para quem você manda uma mensagem todo dia dizendo: fiz isso, ou não consegui hoje, mas amanhã vou fazer. A simples existência dessa pessoa esperando sua mensagem já muda seu comportamento. 9ª técnica: recompensa imediata. Seu cérebro é uma máquina de buscar prazer e evitar dor no curto prazo. É assim que ele foi programado pela evolução. O problema é que as tarefas importantes geralmente têm recompensas no longo prazo. Estudar agora para ter um diploma daqui a anos. Trabalhar no negócio agora para ter liberdade financeira no futuro. Exercitar agora para ter saúde décadas à frente. Seu cérebro não se emociona com isso. Então você precisa enganar seu cérebro criando recompensas imediatas artificiais. Depois de completar uma sessão de trabalho focado, você se permite tomar aquele café especial que adora. Depois de terminar uma tarefa difícil, você assiste um episódio da sua série favorita. A recompensa precisa vir logo após a ação, não horas depois. Isso cria uma associação positiva no seu cérebro. Fazer a tarefa, prazer imediato. Com o tempo, a própria tarefa começa a parecer menos penosa, porque seu cérebro sabe que algo bom vem logo depois. 10ª técnica: check-in diário. Todo dia, preferencialmente no mesmo horário, você senta por 5 minutos e faz 3 perguntas a si mesmo. Primeira: o que eu fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? Segunda: onde eu procrastinei e por quê? Terceira: qual será a minha única prioridade amanhã? Escreva as respostas. Não precisa ser longo, algumas linhas bastam. Esse ritual diário cria consciência. Você para de viver no piloto automático. Você começa a ver os padrões da sua procrastinação, os gatilhos específicos que te fazem desviar do caminho. E quando você conhece seus padrões, você pode interrompê-los. Além disso,
Responder à primeira pergunta, reconhecer seu progresso, por menor que seja, alimenta sua motivação. Você vê evidência de que está mudando, que está avançando, e isso te dá força para continuar. Agora, aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você está confortável demais. Sua vida atual, mesmo com toda a frustração e o potencial não realizado, é conhecida, é segura, é previsível. E parte de você prefere essa miséria familiar à incerteza de mudar. Seu cérebro sempre vai escolher o conhecido sobre o desconhecido, mesmo quando o conhecido é doloroso. É uma estratégia de sobrevivência. Melhor prevenir do que remediar. Melhor ficar na caverna conhecida do que explorar território novo onde pode haver predadores. Mas aqui está o problema. Não estamos mais na savana fugindo de leões. Estamos em um mundo onde o maior perigo não é a ação, é a inação. É deixar a vida passar enquanto você assiste da arquibancada. É chegar ao final da sua existência e perceber que você nunca realmente viveu, apenas sobreviveu. É descobrir que seus maiores arrependimentos não são as coisas que você tentou e falharam, mas as coisas que você nunca tentou porque tinha medo. Então vou te fazer uma pergunta que quero que você responda com total honestidade, mesmo que seja só para si mesmo. Quanto tempo mais você vai esperar? Que sinal mágico você está esperando aparecer? Que mudança externa precisa acontecer antes de você finalmente agir? Porque vou te contar um segredo. Esse sinal nunca vai vir. Essa permissão externa que você está esperando, ela não existe. Ninguém vai aparecer e dizer: agora você está pronto, agora você pode começar. A única pessoa que pode te dar essa permissão é você. E a melhor hora para fazer isso? Foi 10 anos atrás. A segunda melhor hora? É agora. Nesse exato segundo. Não depois que terminar o vídeo. Não amanhã de manhã. Agora. Porque cada segundo que passa na procrastinação é um segundo da sua vida que você nunca vai ter de volta. É um segundo a menos para construir o que você quer construir, para se tornar quem você quer se tornar. Aqui está outra camada profunda. Procrastinação crônica é, no fundo, uma crise de identidade. É a lacuna entre quem você diz que é e como você realmente age. Você diz que é alguém que valoriza a saúde, mas não se exercita. Você diz que quer ser um empreendedor, mas não trabalha no seu negócio. Você diz que a família é prioridade, mas não passa tempo de qualidade com eles. Essas contradições corroem sua autoestima porque você sabe, no fundo, que está sendo hipócrita consigo mesmo. A solução? Ou você muda suas ações para alinhá-las com sua identidade declarada, ou você muda sua identidade para refletir suas ações reais. E já que você está aqui assistindo isso, já que você chegou até aqui, eu sei que você não quer fazer o segundo. Você quer se tornar a pessoa que age de acordo com seus valores, que honra os compromissos que faz consigo mesma. Então está na hora de fechar essa lacuna. Uma pequena ação por vez. Vamos falar sobre algo que ninguém menciona quando discute procrastinação: o papel da energia física. Você pode ter todas as técnicas do mundo, toda a motivação, todos os sistemas perfeitos, mas se seu corpo está exausto, nutrido inadequadamente, privado de sono, nada vai funcionar. Seu cérebro consome 20% da energia do seu corpo. Ele é uma máquina cara de operar. E quando não há combustível suficiente, ele entra em modo de conservação. E adivinha qual é a primeira coisa que ele corta? Funções executivas, controle de impulsos, tomada de decisão, exatamente as capacidades que você precisa para vencer a procrastinação. Então, antes de você se culpar por não ter força de vontade suficiente, pergunte-se: como está meu sono? Estou dormindo 7 a 8 horas por noite? Como está minha alimentação? Estou comendo de forma que sustenta energia estável? Ou estou em uma montanha-russa de açúcar e cafeína? Como está meu movimento? Estou sedentário o dia todo ou dou ao meu corpo a atividade que ele foi projetado para ter? Se essas áreas estão bagunçadas, você está tentando vencer a procrastinação com uma mão amarrada nas costas. 11ª técnica.
Tempos protegidos. Identifique seus horários de pico de energia e proteja-os ferozmente. Para a maioria das pessoas, é nas primeiras horas da manhã. Para outras, pode ser à tarde ou à noite. Não importa quando é para você. O que importa é que você use essas horas de ouro para suas tarefas mais importantes, não para responder e-mails ou participar de reuniões desnecessárias. Reserve essas horas como se fossem compromissos inegociáveis, porque são. Durante esses tempos protegidos, você trabalha em modo profundo, sem interrupções, sem multitarefas, sem checar notificações. Apenas você e a tarefa importante. Mesmo que seja apenas 1 hora por dia, se você fizer isso consistentemente, você vai produzir mais trabalho significativo do que a maioria das pessoas produz em uma semana inteira de atividade fragmentada. 12ª técnica. A regra da substituição. Aqui está uma verdade. Você não pode simplesmente parar de procrastinar. Você precisa substituir o comportamento de procrastinação por outro comportamento. Procrastinação é um hábito, e hábitos não são quebrados, eles são substituídos. Então, identifique seu padrão específico de procrastinação. Qual é o gatilho? Qual é a rotina? Qual é a recompensa? Por exemplo, digamos que toda vez que você senta para trabalhar, gatilho, você pega o celular e rola redes sociais, rotina, porque te dá um alívio imediato do desconforto de começar. Recompensa. Para mudar isso, você mantém o gatilho e a recompensa, mas troca a rotina. Então, toda vez que você senta para trabalhar, mesmo gatilho, você faz a regra dos 2 minutos na sua tarefa importante. Nova rotina, e se permite um doce ou 5 minutos de algo prazeroso depois. Mesma categoria de recompensa. O gatilho é difícil de mudar porque muitas vezes são coisas do ambiente ou do horário. A recompensa é difícil de mudar porque você precisa de algo que satisfaça a mesma necessidade. Mas a rotina, o comportamento no meio, esse você pode trocar. E quando você faz isso conscientemente, repetidamente, você recondiciona seu cérebro. 13ª técnica. Accountability Partner. Já mencionei compromisso público, mas isso leva a outro nível. Encontre uma pessoa, pode ser um amigo, colega, até alguém online que compartilha objetivos similares. Vocês se tornam parceiros de responsabilização. Todo dia, ou toda semana, vocês reportam um para o outro o que fizeram. Não é sobre julgamento, é sobre testemunho. Alguém está vendo sua jornada. Alguém se importa se você apareceu ou não. Há algo profundamente poderoso em não estar sozinho nessa luta, em saber que alguém está esperando sua mensagem, torcendo por você, enfrentando desafios similares. Isso tira você da ilha da solidão onde a procrastinação prospera e te coloca em uma comunidade, mesmo que seja uma comunidade de 2 pessoas. Agora, quero que você pare e reflita sobre algo. Em algum lugar dentro de você, existe uma versão de quem você pode se tornar. Uma versão que acordou cedo, que fez o trabalho difícil, que não se deixou vencer pelas distrações e tentações. Uma versão que terminou aquele projeto, que teve aquela conversa difícil, que deu o salto assustador. Essa versão de você existe como potencial. A única coisa que separa você atual dessa versão é a soma de milhares de pequenas escolhas, e cada uma dessas escolhas acontece em um único momento. Agora, você não precisa ser perfeito. Você não precisa nunca mais procrastinar. Ninguém consegue isso. O objetivo não é perfeição, é progresso. É reduzir a frequência e a duração da procrastinação. É agir mais vezes do que adiar. É fechar a lacuna entre intenção e ação, não instantaneamente, mas gradualmente, consistentemente, implacavelmente. Sabe o que separa pessoas que conquistam coisas extraordinárias de pessoas que continuam sonhando? Não é talento, não é sorte, não é conexões, é a disposição de fazer as coisas mesmo quando não sentem vontade. É entender que a ação não requer o alinhamento perfeito dos planetas, só requer a decisão de dar o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. E antes de continuar,
Preciso pedir algo novamente. Se você chegou até aqui, se essa mensagem está ressoando com você, eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, se inscreva no canal se ainda não fez, porque eu crio conteúdo como esse regularmente para te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesmo. Segundo, deixe um comentário agora, nesse momento, me contando qual é uma tarefa que você tem procrastinado e que vai começar hoje. Não amanhã. Hoje. Compartilhar isso publicamente já é o primeiro passo para quebrar o padrão. Não pule essa parte. Faça agora enquanto está aqui. Isso é parte do processo de transformação. 14ª técnica. Estratégia do momentum. Comece seu dia com pequenas vitórias. Não comece pelo mais difícil. Isso é um mito que paralisa muita gente. Comece por algo pequeno, mas significativo que você pode completar rapidamente. Arrumar a cama, fazer 5 minutos de alongamento. Responder aquele e-mail que está pendente há dias. Por quê? Porque cada pequena completude gera um micro-hit de dopamina no seu cérebro. Você se sente bem. Você prova para si mesmo que é alguém que completa coisas. Esse momentum emocional te carrega para a próxima tarefa. E depois a próxima. É como uma bola de neve rolando colina abaixo, ficando maior e mais poderosa. Enquanto que se você começa o dia já procrastinando a primeira coisa, você cria momentum negativo. Você prova para si mesmo que é alguém que adia, e fica mais fácil adiar a próxima coisa, e a próxima. 15ª técnica. Visualização de processo. Não visualize só o resultado final. Visualize o processo. Veja-se acordando, indo para o local de trabalho, abrindo o laptop, começando a tarefa, enfrentando o desconforto, persistindo mesmo quando fica difícil. Quanto mais vívida é essa visualização, mais você está treinando seu cérebro para seguir esse caminho quando o momento real chegar. Atletas de elite usam isso o tempo todo. Eles não visualizam só a medalha. Visualizam cada movimento, cada passo da performance. E quando chega a hora real, o corpo e a mente já percorreram aquele caminho mentalmente tantas vezes que parece familiar. Você pode usar a mesma técnica para qualquer tarefa que está adiando. Chegamos ao momento final dessa jornada, e agora vou te revelar a verdade mais profunda sobre a procrastinação. Aquela que pode mudar tudo se você realmente absorver. A procrastinação não é seu inimigo. Ela é um mensageiro. Ela está tentando te dizer algo importante sobre como você está vivendo sua vida. Toda vez que você procrastina, existe uma razão subjacente, uma necessidade não atendida, um conflito interno que precisa ser resolvido. E quando você aprende a ouvir o que a procrastinação está tentando comunicar, você pode endereçar a causa raiz ao invés de apenas lutar contra os sintomas. Às vezes, a procrastinação está te dizendo que você escolheu o objetivo errado, algo que não está realmente alinhado com seus valores verdadeiros, mas sim com expectativas externas. Às vezes ela está te dizendo que você está sobrecarregado e precisa de descanso real, não de distração disfarçada de descanso. Às vezes ela está te dizendo que você precisa quebrar a tarefa em pedaços ainda menores porque o que você está tentando fazer é grande demais para processar. Ouça, investigue, seja curioso ao invés de crítico. 16ª técnica. O diário da procrastinação. Toda vez que você perceber que está procrastinando, antes de se julgar, pegue um caderno e escreva: o que eu estava prestes a fazer? O que estou fazendo ao invés disso? Como estou me sentindo agora? Do que estou com medo? O que eu preciso nesse momento? Não censure as respostas. Apenas deixe fluir. Você vai se surpreender com o que emerge quando você dá espaço para a honestidade radical consigo mesmo. Muitas vezes, você descobrirá que está procrastinando porque está com fome, ou cansado, ou solitário, ou entediado com o tipo de trabalho que está fazendo. E uma vez que você sabe a verdadeira razão, você pode endereçá-la diretamente ao invés de vagar em círculos de culpa e distração improdutivas. 17ª técnica. A regra do prazo artificial. Aqui está uma verdade fascinante sobre o comportamento humano. A maioria das pessoas só age quando há uma deadline iminente. É por isso que você consegue fazer em 2 horas de pânico,
o que não conseguiu fazer em 2 semanas de tempo livre. A pressão do tempo ativa um modo diferente no seu cérebro. Um modo de urgência que silencia a voz da dúvida e do perfeccionismo. Então, use isso a seu favor. Crie prazos artificiais para si mesmo. Não prazos vagos como "quero terminar isso esse mês", mas prazos específicos e de curto prazo. Vou terminar essa parte até às 3 da tarde de hoje. E aqui está o truque. Compartilhe esse prazo com alguém. Agende uma reunião onde você vai apresentar o resultado. Prometa entregar algo para alguém. Torne o prazo real criando consequências sociais para não cumpri-lo. 18ª técnica. Meditação da ação. Isso pode soar estranho, mas me acompanhe. Antes de começar uma tarefa que você sabe que vai querer procrastinar, sente-se por apenas 1 minuto em silêncio. Respire fundo e observe os pensamentos e sensações que surgem. Não tenho vontade de fazer isso. Vai ser chato. E se eu não for bom o suficiente? Observe esses pensamentos como se fosse um cientista, observando nuvens passando no céu. Você não é esses pensamentos. Você é a consciência que os observa. Depois de 1 minuto observando, pergunte-se: posso fazer isso mesmo sentindo tudo isso que estou sentindo? A resposta é sempre sim. Você pode sentir resistência e agir mesmo assim. Você pode sentir medo e começar mesmo assim. A ação e o sentimento podem coexistir. Você não precisa esperar o sentimento mudar para agir. Essa compreensão sozinha dissolve 70% da procrastinação. 19ª técnica. Sistema de pontuação gamificado. Transforme suas tarefas em um jogo. Crie um sistema de pontos. Acordou no horário planejado? 5 pontos. Fez a tarefa mais importante do dia antes do meio-dia? 20 pontos. Resistiu a uma distração óbvia? 10 pontos. No final da semana, some os pontos. Estabeleça marcos. Ao atingir 100 pontos, você se permite uma recompensa maior. Ao atingir 500, outra ainda melhor. Por que isso funciona? Porque gamificação aproveita os mesmos circuitos neurais que fazem você jogar videogames por horas. Progresso visível, recompensas incrementais, senso de conquista. Seu cérebro adora isso. Então dê a ele uma versão produtiva dessa experiência, ao invés de buscar em jogos ou redes sociais. 20ª técnica. A pergunta do futuro eu. Toda vez que você estiver no ponto de decisão entre agir ou procrastinar, faça essa pergunta mágica. Meu eu de amanhã vai agradecer ou amaldiçoar meu eu de hoje por essa escolha? 5 segundos. É só o que você precisa para mudar a perspectiva, sair do conforto momentâneo e ver as consequências temporais da sua decisão. 90% das vezes, quando você se faz essa pergunta honestamente, você sabe a resposta. E saber a resposta muda o peso emocional da decisão. De repente, procrastinar não parece tão atraente porque você visualiza a decepção do seu eu futuro. E agir, mesmo sendo desconfortável, parece a escolha mais amorosa que você pode fazer por si mesmo. Agora quero compartilhar algo pessoal. Houve um período na minha vida em que eu era um procrastinador crônico. Eu tinha sonhos enormes, mas zero execução. Eu assistia minha vida passar enquanto ficava preso em loops infinitos de planejamento e adiamento. E a dor disso, a frustração de me ver desperdiçando meu próprio potencial era quase insuportável. Mas o que me mantinha preso não era preguiça, era perfeccionismo disfarçado. Era a crença inconsciente de que se eu nunca realmente tentasse, nunca teria que enfrentar a possibilidade de não ser bom o suficiente. Até que um dia eu percebi algo que mudou tudo. A versão imperfeita de mim agindo era infinitamente melhor do que a versão perfeita de mim esperando. Resultados imperfeitos eram melhores do que nenhum resultado, e a única forma de melhorar em qualquer coisa era fazendo a coisa de forma imperfeita primeiro. E depois iterando, aprendendo, crescendo. A perfeição não era o ponto de partida, era o destino de uma jornada que começava com bagunça e erro. Quando internalizei isso, quando realmente aceitei que a ação imperfeita era a única forma de progresso, algo desbloqueou. Eu comecei. Não perfeitamente, não sempre consistentemente, mas comecei. E cada pequena ação gerava informação. Cada erro ensinava algo. Cada passo, por mais cambaleante, me movia para frente. E com o tempo, o momentum se construiu. A confiança cresceu. A identidade mudou. Eu deixei de ser alguém que sonhava e se tornou alguém que faz. E a verdade mais bonita? Você não precisa de uma transformação dramática. Você não precisa acordar amanhã como uma pessoa completamente diferente.
Você só precisa ser 1% melhor do que hoje. Procrastinar um pouco menos. Agir um pouco mais. E depois repetir isso amanhã. E depois de novo. E de novo. Porque pequenas mudanças compostas no tempo criam resultados extraordinários. 1% melhor todo dia não parece muito. Mas ao final de um ano você é 37 vezes melhor. Você é uma pessoa irreconhecível. Então aqui está meu desafio final para você. E não é opcional se você realmente quer mudar. Assim que esse vídeo terminar, nos próximos 5 minutos você vai fazer uma coisa que tem procrastinado. Não a coisa toda. Apenas o primeiro passo microscópico. Se é um projeto, abra o documento. Se é uma conversa, mande a mensagem perguntando quando a pessoa pode falar. Se é exercício, coloque a roupa de treino. Um passo. 5 minutos. Sem exceções. Por quê? Porque esse momento é um teste. É você provando para si mesmo que não é só mais um consumidor passivo de conteúdo motivacional que se sente bem por 5 minutos e depois volta aos mesmos padrões. É você demonstrando que está comprometido com a mudança real. E esses 5 minutos, essa única ação, vai criar um momentum que pode mudar a trajetória do seu dia, da sua semana, da sua vida. Eu quero que você entenda algo profundo. Você não está preso. A sensação de estar travado é uma ilusão criada pela repetição de padrões. E padrões podem ser quebrados. Não facilmente, não sem desconforto, mas absolutamente podem. Todo dia é uma nova oportunidade de escolher diferente. Todo momento é uma chance de agir de acordo com quem você quer ser, ao invés de quem você tem sido. A procrastinação roubou tempo suficiente de você. Ela te manteve pequeno tempo suficiente. Ela te convenceu que amanhã seria melhor tempo suficiente. Hoje, agora, nesse momento, você recupera seu poder. Você decide que não vai mais ser refém dos seus medos, das suas dúvidas, da sua necessidade de conforto constante. Você decide que vai agir mesmo imperfeito, mesmo assustado, mesmo duvidando. E quando você fizer isso, quando você realmente começar a fechar a lacuna entre quem você é e quem você pode ser, algo mágico acontece. Você não só alcança seus objetivos, você se torna alguém que respeita, alguém em quem confia, alguém que cumpre o que promete para si mesmo. E essa transformação de identidade, esse fortalecimento do seu caráter, é mais valioso do que qualquer resultado externo. Você tem em você tudo o que precisa. Não falta talento, não falta capacidade. O que faltava era entender os mecanismos da procrastinação e ter as ferramentas certas para vencê-los. Agora você tem ambos. Você tem conhecimento, você tem técnicas, você tem compreensão. A única coisa que falta agora é a decisão, a escolha de começar, a coragem de agir. Então eu te pergunto pela última vez, quanto tempo mais você vai esperar? Que desculpa você vai usar hoje? E mais importante, que história você quer contar sobre sua vida quando chegar ao final? Você quer dizer, eu tentei e foi difícil, mas eu dei tudo de mim? Ou você quer dizer, eu poderia ter feito, mas nunca comecei? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. Agora vai. Sai daqui, para de consumir e começa a criar. Para de planejar e começa a executar. Para de esperar o momento perfeito e cria o momento com sua ação. 5 minutos. Uma tarefa. Agora. E amanhã você faz de novo. E depois de novo. Até que não seja mais uma luta. Até que seja quem você é. Até que a ação seja seu padrão e a procrastinação seja a exceção. Você consegue. Você sempre conseguiu. Agora é hora de provar isso para si mesmo.